E aí galera, tudo bem? Eu sou o Lorenzo e faço parte do clube de montagem do PET Elétrica UFCG. E no projeto de hoje iremos elaborar uma luz noturna. Então, qual seria o funcionamento desse projeto, né? Teremos então um dispositivo que irá ligar ou emitir luz quando o ambiente estiver escurecido e quando o ambiente estiver claro, ele vai desligar. No vídeo de hoje, eu irei introduzir o funcionamento de componentes básicos muito utilizados na eletrônica, passar um pouco para vocês como é o raciocínio da projeção de um circuito e, por fim, um guia de soldagem livre para que você possa reproduzir o projeto na sua casa. Então, a primeira coisa que a gente pode dar uma olhada aqui é a gente pensar em duas coisas, duas características super importantes para o nosso circuito. A primeira coisa é que a gente quer que ele produza luz. E a segunda é que ele precisa entender a luminosidade do ambiente. Então, como faremos nosso circuito produzir luz? Para isso, nós usaremos o LED como componente de escolha. O nome LED é um acrônimo para Light Emission Diode, ou seja, um diodo emissor de luz. E o que é um diodo então? Geralmente representado por esse símbolo esquemático, ele é um dispositivo eletrônico composto de materiais semicondutores que atua como uma válvula de corrente elétrica. Como assim? Quando ele é polarizado dessa maneira mostrada, a corrente elétrica flui livremente do seu ânodo, terminal positivo, para seu cátodo, terminal negativo. Na vida real, o LED ele é similar a esse esquemático. Bom, aqui nós conseguimos ver a vista superior e a vista lateral do componente na vida real. E com isso vem a pergunta, né? Como é que a gente consegue identificar qual é o ânodo e qual é o cátodo do LED, né? Primeira coisa que vocês podem notar aqui é que alguns fabricantes propositalmente fazem o terminal do ânodo maior que o terminal do cátodo. Mas nem sempre isso acontece. De vez em quando você está trabalhando no projeto e você pode acabar cortando as perninhas do LED e acaba que eles têm terminais iguais por conveniência. Aí nesse caso, como é que eu vou saber qual é qual? Você pode observar o LED tanto superiormente quanto lateralmente. Se você estiver olhando para ele lateralmente, o terminal interno dele mais gordinho é o terminal do cátodo, o terminal negativo. E se você estiver olhando superiormente, você consegue ver que existe uma indentação. Ou seja, o LED ele não faz esse círculo completo, ele tem uma parte chata. E essa parte chata, ela identifica o cátodo, o terminal negativo. Bom, então quais são as precauções que eu preciso tomar ao operar um LED? A primeira coisa seria a forma que você está polarizando ele. Se você polariza ele da forma que está representada aqui nesse desenho, a corrente irá fluir nesse sentido, como foi dito. Porém, se você polarizar inversamente, a corrente não fluirá. Tem problema? Não. O LED só não irá ligar. Como eu disse, o diodo ele funciona como uma espécie de válvula eletrônica. Ou seja, se não tem corrente fluindo pelo LED, não tem luz sendo emitida. Outra coisa que você precisa se preocupar é a corrente máxima que vai estar fluindo pelo LED. Isso porque todo LED tem sua corrente máxima de operação, ou seja, qual é o nível máximo de corrente, a intensidade máxima que ele consegue operar. Isso porque quanto mais corrente está fluindo pelo LED, mais energia ele estará dissipando em forma de luz. Ou seja, a partir de certo ponto, ele pode acabar queimando. Então, é interessante a gente limitar a quantidade de corrente que flui pelo LED por um resistor. Ou seja, ele vai se opor à passagem de corrente. Perfeito, já temos uma noção de como o nosso circuito produzirá luz, mas como ele irá entender a luminosidade do ambiente, né? Para isso, precisaremos de um dispositivo elétrico capaz de responder a mudanças de luminosidade do ambiente, o LDR. O LDR, ou o Light Dependent Resistor, é um resistor variável em que a resistência elétrica entre seus terminais depende da luz incidida nele. Dessa forma, quanto mais luz, melhor sua condutividade,
ou seja, menor a resistência elétrica. E quanto menos luz, maior será a resistência elétrica entre seus terminais, ou seja, o componente terá uma capacidade maior de se opor à passagem de corrente elétrica. Isso é perfeito, pois a resistência, corrente e tensão é a língua que nosso circuito fala, ou seja, ele já está entendendo a luminosidade do ambiente. Então você falaria, pô, problema resolvido, né? Eu posso conectar um LDR e um LED de uma forma que eu consiga variar a corrente que está passando pelo LED baseado na resistência do LDR. Dessa forma, né? Por que não? Aqui eu tenho um LDR em série com um LED e uma tensão aplicada entre seus terminais, né? Mas esse circuito não funcionaria muito bem como a gente quer. Veja o seguinte, quando nós temos um ambiente luminoso, menor será a resistência do meu LDR, ou seja, ele permitirá um fluxo maior de corrente para o LED, ou seja, ele brilharia mais. E o contrário também, se eu estivesse num ambiente escurecido, ele brilharia menos. Isso é o contrário de uma luz noturna, né? Ou seja, eu estou fazendo uma luz diurna. E vendo isso, né, a gente já viu que isso não é muito bem o que a gente quer projetar. Essa ideia é inviável. Porém, esse circuito nos traz intuições de como esses componentes conseguem se conversar de modo a produzir um circuito responsivo à luminosidade do ambiente no formato da luminosidade que o LED irá emitir, né? E por fim, vamos dar uma olhada aqui em como é esse componente na vida real, né? Ele é algo parecido com esse bichinho aqui. Certo, já temos um circuito que consegue produzir luz e responder à luminosidade do ambiente, mas como conectá-los de modo a produzir o circuito esperado? Para isso, nós usaremos outro componente, o transistor. O transistor, mais especificamente o transistor de junção bipolar, também chamado de TBJ, NPN, né? E por que esse nome? O transistor ele é um dispositivo eletrônico que, assim como o diodo, é formado de semicondutores, mas eles têm uma disposição especial. Como vocês conseguem ver aqui, possuímos semicondutores dopados negativamente, positivamente e negativamente, nesse estilo aqui. Por isso o nome NPN, né? E aqui nós temos o esquemático dele, né? Como vocês podem ver, é um componente de 3 terminais. Aqui nós temos a base do transistor, o coletor e o emissor, né? E como é que a gente vai utilizar o transistor, né? O transistor possui muitos modos de operação, mas o que realmente iremos utilizar é o amplificador de corrente, né? Que basicamente funciona da seguinte maneira. Como vocês veem aqui, nós temos o esquemático do transistor e ele funciona da seguinte forma. Quando nós temos uma corrente pequenininha IB fluindo na base, para a base do transistor, né, nós permitimos que uma corrente maior IC flua pelo coletor do transistor. Isso é muito bom, porque assim a gente consegue utilizar sinais mais fracos para ligar componentes que exigem uma maior potência, né? E por isso que a gente chama de amplificador de corrente, né? A gente está usando uma corrente pequenininha para ativar uma corrente maior, né? Então a gente de vez em quando usa um fator de amplificação, né? Que basicamente é a razão entre a corrente do coletor e a corrente da base. Ou seja, quantas vezes maior a corrente do coletor é maior que a base, né? E aqui nós temos o componente, né, em questão. Esse daqui é o transistor. Não necessariamente pode estar nessa ordem, mas o que vamos usar os terminais dele estão dispostos dessa forma, e na parte retinha dele, né, essa parte aqui, ele basicamente tem uma parte chata e uma parte meia-lua, e a parte retinha dele aqui, visto dessa maneira, temos coletor, base, emissor. Então, galera, bora ver como é que esse circuito funciona? Essa daqui é a proposta do circuito, e temos aqui o seguinte, temos esse circuito dividido em 2 ocasiões, quando está claro e quando está escuro, certo? Bom, aqui como vocês podem ver, temos uma tensão sendo aplicada nesses 2 nós do circuito aqui,
E o que está acontecendo aqui, né? Basicamente, nos dois casos, nós temos uma corrente I que está fluindo por esse resistor, e essa corrente I vai se dividir em duas, ou seja, a corrente que vai fluir para a base do transistor e a corrente que vai fluir para o LDR. Então, bora dar uma olhada aqui o que acontece quando está claro, né? Quando está claro, tem luz incidindo no LDR. Se tem luz incidindo no LDR, significa que a resistência dele está baixa, ou seja, ele está admitindo uma maior passagem de corrente. Se ele está admitindo uma maior passagem de corrente, significa que essa corrente I vai se dividir e a maior parcela dessa corrente I estará vindo para o LDR, ou seja, uma menor parcela está vindo para a base do transistor. Se está vindo menos corrente para o transistor, ele está fazendo com que menos corrente flua para o coletor, ou seja, menos corrente venha para o LED, né? Ou seja, ele estará apagado. E, no caso onde está escuro, seria ao contrário. Nós temos aqui uma resistência maior do LDR, ou seja, essa corrente está se dividindo, mas mais corrente estará fluindo para a base do transistor. Mais corrente fluindo para a base do transistor habilitará mais corrente fluindo para o coletor do transistor, ou seja, o LED irá ligar. Então, que componentes a gente vai usar exatamente, né? Temos aqui uma abstração dos componentes, mas vamos saber quais iremos usar realmente na vida real, né? Bom, nesse resistor aqui, estaremos utilizando um resistor de 120 kΩ. O LDR, iremos usar um LDR padrão. Nosso LED será um LED vermelho de 5 mm e nosso transistor será um BC547. Bom, agora que temos nosso esquemático pronto, só resta montar. E como nós iremos então conectar os componentes, né? Bom, através da solda. Então, o que a gente vai precisar para soldar? Nós vamos primeiramente precisar de um ambiente iluminado, limpo e ventilado. Iluminado porque nós estaremos vendo componentes pequenininhos, então precisamos do máximo de visibilidade possível. Limpo porque estaremos lidando com um dispositivo com altas temperaturas, que será o ferro de solda, e não queremos queimar nada. Ventilado porque o processo de soldagem pode liberar algumas fumaças tóxicas. Aliás, a solda ela tem um componente de chumbo nela, né? Então, é necessário que nós utilizemos um ambiente muito bem ventilado para não respirarmos muito essa fumaça. Obviamente, precisamos da solda. Você pode achar isso em qualquer lojinha de construção. Geralmente, ela é vendida em tubinhos ou uma caixinha com carretel. O ferro de solda, obviamente, que será o elemento que iremos esquentar. Eles são vendidos através de sua potência, né? Que de vez em quando vão de 40 a 60 watts de potência. Recomendo não comprar nada abaixo disso. Não é interessante porque vai demorar muito para esquentar a solda. O que estaremos utilizando é um de 50 watts. E outra coisa também, que é opcional, que é o limpador de solda, que geralmente você também consegue encontrar no mesmo local que você encontra a solda, né? Que são geralmente molinhas metálicas, né? Que quando você passa o ferro de solda, elas acabam absorvendo parte da solda, justamente para tirar o excesso que está no seu ferro. E, obviamente, você vai precisar dos componentes que você quer soldar, né? Os que eu listei. Coisas que você precisa se certificar antes de soldar. Primeiro, a ponta deve estar limpa. Qualquer sujeirinha, ferrugem, etc., pode acabar comprometendo um pouco o seu processo de soldagem, né? Não é interessante que ela esteja suja. Certifique-se também que a ponta está quente. Como que eu vou saber que a ponta está suficientemente quente? Será quando você encostar a solda e ela derreter ao contato. Outra coisa também, certifique-se que os componentes estão funcionando, né? Não use componentes queimados. Então, vamos soldar? Basicamente, quando a gente for soldar dois componentes juntos, a gente vai usar 2 jacarezinhos para a gente estabilizar eles melhor. Primeiro, muito importante que os componentes estejam com suas perninhas retinhas, alinhadas. Dá para ajeitar isso por meio de um alicate, porque vai facilitar na hora de juntar os dois.
Para isso, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é encaixar os componentes em cada um dos jacarezinhos de forma que fique confortável a solda deles e que eles consigam ficar com seus pontos de contato onde a gente vai soldar muito bem presos e próximos. Pronto, aqui a gente consegue ver que a gente conseguiu achar uma posição onde fica bem confortável colocar os dois componentes aqui que eu quero soldar. Note bem que as perninhas estão bem próximas, para quando eu for colocar o ferro de solda eu conseguir esquentar ambas ao mesmo tempo e não precisar ficar mexendo muito na posição dos componentes. Então, para soldar, o procedimento vai ser o seguinte. Primeira coisa, com o ferro de solda suficientemente quente, a gente vai encostar no ponto de junção dos dois componentes, esperar de 2 a 3 segundos, se certificar que ambas as partes estão sendo esquentadas e logo após iremos com a solda e realizar o contato. Então, agora com o ferro de solda quente, a gente vai pegar e encostar nos componentes por alguns segundos, esperar esquentar. Para soldar nosso circuito, precisamos alinhá-lo para sabermos como as desconexões são feitas. Eu escolhi dispor o circuito exatamente como consta o esquemático para podermos nos situar melhor. Antes de soldar, se atente à disposição do transistor, que nessa configuração deve estar com a parte chata para cima, e o LED, que precisa ter seu cátodo conectado ao transistor. E assim, só resta conectar a fonte de alimentação ao circuito. Para este, você pode utilizar qualquer fonte de 4,5 V a 6 volts. Eu estarei utilizando essa bateria que suporta 4 pilhas de 1,5 V. E, para conectar, é só conectar o terminal negativo nesse ramo à direita e o terminal positivo no ramo à esquerda. Então, como vocês podem ver, o circuito está montado e alimentado, certo? Essa bateria tem uma chave liga e desliga, mas o seu não precisa ter. Então vamos dar uma olhada no funcionamento. Quando ligamos, nada acontece porque está claro. Porém, quando eu desligo a luz, o LED acende. E quando eu bloqueio a luz sobre o LDR, ele também acende. Então, como podemos ver, o circuito está funcional.